O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi para a montanha para rezar. E passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar um pouquinho, irmãos? Dá um refrãozinho de novo do salmo que vocês cantaram, tão bonito. Essa voz que vocês vão ouvir agora, na letra do refrão, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. O som é o Espírito Santo. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Irmãos e irmãs, hoje a primeira leitura que nós estamos aqui, acabamos de ouvir, ela faz uma ponte com aquela passagem de Jesus. Talvez vocês, nunca pararam para pensar, aquele episódio onde Jesus, ele está no alto de Jerusalém, numa parte mais alta de Jerusalém, e ele olha para toda aquela região de Jerusalém. Na verdade, o olhar de Deus, de Jesus, é o olhar para todos nós. E aquela palavra que sai da boca dele, que ele diz: Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesses quem te visita agora. Olha isso. E Jesus chora. Interessante isso, né? Um Deus que chora, e ali ele está fazendo um lamento, olhando para mim e para você. Jerusalém somos nós. Somos o novo povo de Israel, ok? Nós acabamos de cantar. Escuta, Israel, o Senhor, o teu Deus, um é Ele, não há outro, nenhum. Jesus chorou. Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesses quem te visita agora. Veja, esse agora é o agora da gente, é o hoje. No meio das saudades,
no meio das expectativas de uma esperança, no Brasil, do jeito que nós estamos vivendo, nesse século, em meio a uma pandemia, agora. Veja, se tu soubesses, veja, o Senhor Ele está triste, tanto é que Ele chora. Se tu soubesses, meu irmão, minha irmã, quem te visita hoje, nesse tempo que a gente está vivendo, nós nos levantaríamos agora e mergulharíamos sobre a primeira leitura em Efésios 2. Vós sois o edifício de Cristo. Vós não sois mais apenas moradores, vós sois parte de Cristo. Veja, eu estou fazendo uma analogia sobre a leitura de hoje, que Paulo escreveu tão bem, dizendo: quem eu sou? Eu faço parte de Cristo. E Jesus, naquele dia, que é o hoje: Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesses quem te visita hoje. Deus está. Deus não é uma ilusão. Ele está no meio de nós. Eu estava lendo um poema, que inclusive vou colocar no meu Instagram, é tão lindo, de um ateu, espanhol, que ele morreu. Quando ele morreu, ele deixou, assim na cabeceira dele, estava lá um poema, que eu não vou saber falar o poema inteiro, mas diz assim, ele leu esse poema, interessante, um ateu, hein? Ó Pai, aumentai a porta, porque tu fizestes uma porta para criancinhas passarem, e eu cresci tanto, que eu não consigo passar por essa porta, mas tu fizestes uma porta, do tamanho de para que uma criança passe por ela. Ou Senhor, aumente esta porta, ou Senhor, me rebaixe de tal maneira que eu possa voltar a ter uma vida de sonhar como uma criança. Ou seja, esse poema é com base na palavra desse que está falando com a gente agora. Ó Jerusalém, se tu soubesses quem te visita agora. Um Deus que diz: quem não se fizer pequeno. Tanto é que ele pegou naquele episódio, ao explicar isso, ele pega uma criança. Ele fala: quem não se fizer pequeno, como na simplicidade. Veja, o que a criança é? Por que Jesus pega aquela criança? Porque a criança é o contrário da soberba. A criança ela não é soberba. A criança ela traz o pecado ainda nela, obscuro. Mas ela traz ainda o quê? A criança ela traz a simplicidade. Um coração apequenado, um coração que acredita. No último livro, meu mais recente livro, né, que eu fiz, eu pego esse episódio e falo todas as passagens que o nosso Deus nos ensinou na palavra dele. Como pode um homem ficar 3 dias na boca de um peixe? Quem é que acredita nisso? Quem de nós que crescemos, nos fizemos grandes, nós nos fizemos tão grandes que a gente não acredita que um homem possa sobreviver depois de ter passado 3 dias na boca de uma baleia ou de um peixe. Nós que ficamos tão enxertados de nós, só uma criança acredita. Se você falar para ela assim, um homem foi colocado no meio de um local onde estavam os leões famintos, ficaram tempos sem darem alimentos para os leões, colocaram um homem lá no meio, chamado, qual o nome dele? Jonas. E aí o que aconteceu? Os leões estavam famintos, os leões não comeram aquele homem. Amanheceu o homem vivo com os leões deitados do lado dele. Ah, só criança acredita nisso. Nós não. Ou como é que você vai acreditar num dilúvio que o mundo acabou?
mas numa barca de madeira, ele sobreviveu ao dilúvio? Ah, para. Eu não sou mais criança para acreditar nisso, não é? Então veja só, tudo isso o Senhor fez de propósito, para Ele falar, todo o poder da salvação dEle, está reportando um mar que se abre, um homem que volta à vida, Lázaro. Como é que um homem pode voltar a viver? Voltou. Ou então vamos pegar lá no Antigo Testamento, o jumentinho lá de Labão, que fala, o jumento falou, para avisar ele, porque ele não conseguia enxergar, na sua soberba, não o burrinho, o dono do burrinho, estava tão soberbo, que ali estava, naquele hoje da vida dele, São Miguel o arcanjo com a espada desembainhada. Um passo que o burrinho desse, São Miguel ia passar a espada em todos eles, no burrinho, no jumentinho e no homem. E o dono batendo nele, vamos. E o burro pacou ali. E o burro vira para o dono e fala, por que me bates? Se der mais um passo nós morreremos. E ali abre-se os olhos da ignorância do dono do jumento e vê o arcanjo Miguel. Então, irmãos, Jesus ao chorar, quando ele fala, oh meu irmão, minha irmã, até quando tereis olhos, mas não vão ver? Que mais devo fazer para ti acreditar? Lembra que os judeus na época de Cristo pediam sinais, mais sinais para ele. Mostra sinais para que nós possamos acreditar que tu és o ungido, o Messias, que tu és verdadeiramente Deus. E Jesus respondeu assim, não mostrarei sinal algum. Por quê? Porque Jesus é o próprio sinal. Quem me vê, vê o Pai. Olha isso. Veja, Jesus falou mais. Falou de duas maneiras, mas ele falou mais com o jeito de viver dele do que com palavras. Quem me vê, tudo que eu faço, viu o Pai. Eu e o Pai somos um. E ainda ele faz um convite para Jerusalém, que somos nós. Venha a mim a todos vós que estáis cansados e fatigados. Venha a mim. Eu vos darei descanso. Nos tornaremos um. Olha isso. Nos tornaremos um. O que é isso, Jesus? Gente, vamos lembrar aqui. O término da primeira leitura de hoje. Nós fomos feitos por Deus para sermos morada do Espírito Santo. Morada. Só que nós não acreditamos nisso. Por quê? Por causa da soberba, do meu eu em mim mesmo. A gente fala tanto isso aqui. O pecado conduziu a gente a viver em cima do nosso trono, do nosso jeito, do meu jeito, como eu quero. Enquanto nós não aprendermos, nos abrir, como uma criancinha que se joga nos braços do Pai, sem medo, nós vamos duvidar que Deus está no nosso meio. Principalmente nas noites traiçoeiras da nossa vida. O que são as noites traiçoeiras? O momento de um óbito de alguém, quando alguém morreu. Que eu amo, que a gente ama. Nós nunca vamos aceitar isso. Não vamos aceitar isso. Por quê? Por que nós não vamos aceitar? Primeiro, porque eu não entendo. E por que eu não entendo? Por causa da minha soberba. Por causa da nossa soberba. Noite traiçoeira. A perda de um filho nas drogas. Claro que ninguém aceita isso. Mas por que a pessoa não suporta? Tem gente que entra em depressão. Por quê? Por quê? Por causa de uma soberba. Porque eu não consegui, com o meu jeito, com as minhas palavras, com o meu dinheiro, com o meu discurso, fazer com que esse filho que foi confiado a mim saísse das drogas. Você não vai conseguir mesmo. Ou a gente aprende a se render ao único Deus que a gente cantou aqui no Evangelho.
Só há um Deus. Um. E o que o mal, o pecado fez com a gente? Criou em nós, fez de nós um sentimento como se nós fôssemos Deus. Eu resolvo, eu faço do meu jeito. E se não for, e se eu ver que não aconteceu do meu jeito, eu me revolto, eu vou para cima. Veja, irmãos, é isso que Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesse quem te visita hoje. Quem visita? Quem visita? A vida perdida que nós perdemos. A vida que nós perdemos está no meio de nós. Mas nós só teremos essa vida em Cristo se nós nos rendermos nos braços dele. Caso contrário, irmãos, papo furado, conversa mole, discursos furados, e nós vamos nos matar de desgosto, porque a gente não entende, e se a gente não entende, a gente não aceita, se a gente não aceita, a gente desfalece. Se o Senhor nos fez para ter a vida nele, quem tem a vida em Cristo, passa pelo crivo das noites traiçoeiras também. Claro que passa. Só que passa sempre tendo a certeza que Deus está comigo, como diz o Salmo 22, não é? Se me deito, tu estás comigo ali. Se me levanto, tu estás também comigo. Se eu caio no abismo, tu estás comigo. Veja, quem é este? Aquele que se faz templo do Espírito Santo. E quem não tem e quem não vive o templo do Espírito Santo? Quem é batizado e não vive? Um monte de nós se revolta. Quando cai, duvida que Deus estava com ele. Eu caí, cadê Deus? Eu perdi uma pessoa que eu amo, cadê Deus? Nós somos assim. Por que nós duvidamos? Duvidamos porque nós não acreditamos no Senhor. Tem que ser do meu jeito. Eu lembro um episódio que o Papa, acho que Paulo VI, a gente estava vendo outro dia esse testemunho, estava tendo uma batalha lá em Roma, na época dele. Ele tinha um amigo muito pessoal dele, e o exército dos russos invadiram ali parte de Roma e prenderam o amigo do Papa. Aí o Papa, ele começou a rezar, pedir muito a Deus, né? Foi lá, conversou com as autoridades. Olha, esse homem, claro, o Papa poderia falar porque ele é uma autoridade, e ele conhecia o amigo dele. Falei, esse homem é inocente. Tentou negociar, nada. E o que o Papa fez? O Papa começou, viu, meu irmão, minha irmã, você que é batizado aqui junto com o padre, começou a suplicar no altar de Deus, com lágrimas nos olhos: Senhor, livra ele, livra esse meu irmão das garras do inferno, livra. Pediu, noites e noites ali pedindo, até que veio a notícia: os soldados russos mataram o amigo do Papa. O Papa disse, em outras palavras, não foram essas palavras, foram em outras, mas dá o mesmo sentido: Senhor, tu sabes tudo, não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, tu deu a vida, tu podes tirar, seja feito como tu assim quiseres. Olha aí, o Papa tinha um amigo como irmão para ele. Deus ouviu ele? Ouviu. Olha a nossa ignorância aí. Porque quem não crê, quem não tem uma vida com Cristo, fala: Deus não me ouviu. Não, ouviu. Deus sempre ouve. Veja, eu fiz questão do casal cantar o refrão do Salmo: seu som ressoa por toda a terra. Ou seja, o Espírito do nosso Deus, irmãos, está em todos os lugares onde existe algo. Deus está. Quando eu falo Deus, antes de eu abrir minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou pedir. Então Deus ouve. Agora,
Se Maria passou um sábado do silêncio, Maria, nossa mãe, sexta-feira, o filho foi esvaziado inteirinho por mim e por você, aquela sexta-feira derradeira. O sábado santo, por que a gente, no sábado, a gente também é convidado a não trabalhar, é convidado a não ficar cortando o cabelo, é convidado a não colocar música no sábado. Por quê? Porque houve um silêncio. A vida foi tirada, veja, a vida foi tirada do meio de nós. Maria foi aquela que mais sofreu como pessoa humana, e ela é cheia de graça, hein? Cheia de graça, nela não tem pecado. O que ela experimentou naquele sábado foi uma das coisas mais dolorosas que um ser humano pode suportar. Uma solidão tremenda, porque todo mundo foi para suas casas, depois do enterro do filho, Jesus, e ela ficou sozinha. Mas, veja, sozinha entre aspas, ela experimentou o silêncio do Pai. Quantas vezes a gente fala: Senhor, por que o Senhor não me escuta? Oh meu Deus, eu não estou aguentando mais isso, eu rezo tanto, Senhor. Senhor, eu aprendi a te amar, eu aprendi a amar a nossa mãe pelo rosário que eu faço, mas meu Senhor, por que essas coisas não acontecem? Quantas vezes o Senhor vai fazer um silêncio de um sábado santo na tua vida? Como fez com a mãe. Fez com a mãe. Mas aquele silêncio, Deus ouviu o sofrimento, como ouve o seu sofrimento. Eu não sei o que você está passando, não sei, Deus sabe, e sabe melhor do que você, porque você não sabe nem explicar o que você sente, mas Deus sabe. Mas o domingo, o terceiro dia sempre chega. No domingo, o Senhor falou. Como é que Deus fala? O Senhor mostra a ressurreição para o mundo inteiro. Meu Deus do céu, oh meu Deus, como nós somos ignorantes, Senhor, como a gente não entende nada, como a gente quer que tudo seja do nosso jeito. Nós estamos acostumados hoje, e sempre foi assim, hoje está mais ainda encardido isso na gente. A gente tem dúvida de alguma coisa, eu quero a resposta agora pelo meu celular, pelo Google, pela internet. Na hora vem a resposta. Se fala, hoje tem gente que não vai nem mais em médico, porque você fala da doença ali, explica ela todinha para você. A dor que você sente nas costas, o que é dor nas costas? O que pode ser? Está lá no Google, pode ser isso. A gente, o povo devora. Eu peço, me dá. Eu preciso saber. Está aqui a resposta. Por que morreu? Eu quero saber por que morreu agora. Por que não foi mais velho? Eu preciso saber por que essa pessoa morreu tão nova. Nós somos assim. E quando Deus, ao ouvir o teu clamor, que é comum, porque Ele está nos ensinando a ser templos do Espírito Santo. O que é templo do Espírito Santo? Ser templo do Espírito Santo é deixar com que eu, pessoa, carcomida pelo pecado, seja quebrado todos os dias. Me quebra, Senhor. Espírito Santo, som que ressoa, me queima. Queima o meu jeito de pensar como homem, como mulher, como filho, como esposo, como esposa, como mãe, como avó, como idoso. Me quebra, Senhor. Veja, então o Senhor começa o trabalho, a engenharia de Deus. Uma das coisas que o Senhor nos ensina é, como Paulo falou: Senhor, por que carrego esse espinho na minha carne? Deus respondeu sem responder nada. Vou repetir. Deus respondeu a oração de Paulo, porque ele falou: por que trago esse espinho na minha carne? Sem responder nada. Sabe por quê? Porque Paulo clamava: Senhor, fala, por que carrego essa dor em mim? Deus só falou, ó, porque Deus respondeu sem falar nada. Basta a minha graça, Paulo. Por que Deus faz a gente pagar
esse mico de não saber, porque tudo até hoje foi do teu jeito, no seu tempo, do seu modo. Reizinho, reizinha, você fez ídolo de você mesmo. Está na Bíblia. Como é que você cantou para nós, Denise, junto com a tua esposa, a introdução do Evangelho? Shema Israel. Canta e traduz. Canta e traduz. Presta atenção, povo amado. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ea. Traduz. Vai lá. Escuta, Israel, Sou eu. o Senhor é o nosso Deus. E o quê? É o Senhor. Olha a resposta. Vai lá. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus. É o Pode dedilhar. O pecado fez em todos nós, sem exceção, senhores de nós mesmos. Senhor, Deus, ídolo, ídolo. Quem é? Quando eu crio, o que é criar um ídolo? Do meu jeito. Tem que ser agora. Responde. Responde. Por que morreu o meu pai tão novo? Responde. Shhh. Responde. Se tu és Deus, saia-te daí e salva-nos. Ou seja, se tu és Deus, fala para mim por que a minha mãe morreu tão cedo. Fala. Somos deusinhos, batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas com o coração adultos do mundo, soberba. Por isso que o Senhor, Ele não fala, Ele vai silenciar. E muitas perguntas que você faz sobre a tua própria vida, meu irmão, porque Ele, na verdade, é o amor do Espírito Santo fecundando em você. Por que é o amor fecundando? É o amor queimando o seu velho homem. Aprenda a silenciar e confia. 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 O que é confiar? Eu só confio no silêncio. Uma pessoa só tem a humildade de confiar quando ela aprende a aceitar o silêncio dela, para que a voz do Espírito ressoe em mim. Só, não tem outro jeito. Só existe um Deus, Ele, o meu Senhor e meu Deus, meu amado. Jesus, no Pai, se tornou um pelo Espírito Santo. Só tem esse Deus, não existe outro. Eu não posso ser Deus. E o diabo falou isso para a primeira mulher: serás como deuses. Falou isso, minha gente. Serás como deuses. Veja, exatamente isso que a gente tem por dentro. Sentimentos todos desregulados. Hoje eu amo, amanhã já não amo mais. Se é bonzinho comigo, dona Ditinha, eu pago uma pizza, levo no meu carro, eu convido você para a minha chácara, para o meu sítio, para a minha fazenda. Olha, pode trazer a sua família inteira. Mas e se não é bonzinho com você? Se não é bonzinho comigo, eu prefiro que você sair daqui para nunca mais te ver. Isso não é amor. Isso aí faz parte da consequência do ídolo formado dentro de mim. Por isso que Jesus fala: estou enjoado dos vossos sacrifícios. O que vocês oferecem a mim, eu fico enjoado. Está na palavra. É que precisa ter esse discernimento, entendeu? Olha, a gente vive uma ignorância tão grande. Quando a gente ouve Deus fala assim, ó, eu estou enjoado dos seus sacrifícios entregues a mim. Você está pensando que Deus está falando para os judeus lá da época dele lá? Não, está falando hoje, para mim, para você.
Qual é o sacrifício que o Senhor aceita? Qual é o único sacrifício que o Senhor aceita? Qual? É o sacrifício de entregar o seu tudo. Como aquele jovem, eu sempre falo, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, que é aquele encontro daquele jovem que estava impressionado com Jesus. Ele estava impressionado com Jesus. Aí ele chega para Jesus e diz: Senhor, ele falou, bom mestre. Olha, ele reconhece ele, porque quem falava que era bom mestre, o judeu só falava bom mestre para Deus. E aquele jovem surpreendeu Jesus ao falar bom mestre. E Jesus replica com ele: bom mestre, só existe um Deus. Olha, Deus está testando ele. Só existe um Senhor, só um é bom. Só um é bom. Quem é bom? Deus. E veja, o menino reconhece ele como Deus. Aí o menino fala assim: Senhor, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Olha, imagina essa cena. Eu fico imaginando. O rapaz era muito inteligente, e era um rapaz de oração, viu gente? Coisa que talvez muitos de nós aqui nós não somos. Olha a resposta de Jesus: pratique na tua vida os mandamentos da lei. Não matarás, honre pai e mãe, não roubes, não cobice coisas alheias. Aí Jesus já vai falando para ele já. Olha a resposta do rapazinho, olha a resposta do rapazinho. Senhor, isso desde a minha mocidade eu já faço isso. E Jesus deu um sorriso. Eu imagino isso, Jesus dando um sorriso para ele. O sorriso de Deus para você e para mim. Tipo, que lindo. Só te falta uma coisa. É aí que pega. Mas aí que pegou. Pega em mim, pega em você, pega em todos nós, como pegou naquele rapaz. Temente a Deus, hein? Que Deus estava impressionado com ele. Aí ele falou: o que, Senhor? Vamos traduzir. Vou traduzir, ó. Pra você não ficar pensando besteira. Vende tudo o que tens, dê aos pobres e siga-me. O que Jesus quis dizer isso? Jesus não pediu para ele vender o apartamento dele, a empresa que ele tem, a floricultura que ele abriu nesse ano para sobreviver. Pelo amor de Deus, que Deus seria esse para dizer: para de ganhar dinheiro, vem me seguir. Não, isso é ignorância. Isso é gente doida da cabeça. Não. Traduz: Espírito. O Senhor disse assim: só falta uma coisa. Já que você vive tudo isso por amor a Deus, a mim, só te falta uma coisa. Entrega-te inteiro agora. Inteiro para mim. Inteiro. Sabe o que é inteiro? Todo o seu ser, todo o seu pensamento, todos os seus sonhos, os seus projetos de vida, começa a colocar inteiro para mim. É só isso que te falta. Por quê? Você reza, você é um bom católico, ok? Você ajuda os pobrezinhos. Graças a Deus, coisa linda. Você vai visitar um doentinho, você visita os velhinhos. Você faz o bem para o outro. Você reza todos os dias. Que bom. Só que está te faltando uma coisa. Ver, o que falta, gente? Cada um de nós sabemos o que falta. Tem alguma coisa que ainda está guardado dentro do meu trono, que eu não abro mão dele. O que é? Só Deus sabe. E você também sabe. Às vezes é uma paixão que você tem. Você tem uma paixão por alguma coisa, que você não abre mão disso. Uma fraqueza. Pode ser na tua área moral, na sua área afetiva. Pode ser na sua parte material. Pode ser veja, não perdoar jamais. Você talvez decretou: essa pessoa jamais vou perdoar por aquilo que ela me fez. Falta isso, entregar para Deus. Um perdão. Talvez está faltando você perdoar a Deus, porque alguém muito importante na tua vida, muito novinho ou novinha, foi tirado e você não perdoa. Você reza hoje, você é uma pessoa de oração tal, mas você não consegue aceitar, não aceitou, você não entregou, por mais que foi com lágrimas, como aconteceu com o sacrifício de Abraão. Foi doído para Abraão entregar o amor na terra aqui, a coisa mais importante na vida dele. O que era? O filho dele. E não é que Deus pede o filho. Veja, pediu tudo dele.
O tudo que ele tinha. Abraão já estava velhinho, gente. Quando ele teve aquele filho na velhice, ele falou: meu Deus, o Senhor me deu uma felicidade que faltava aqui na minha vida. Essa é a minha alegria. Pois é, Abraão. Tu tens coragem de vender tudo o que tens e me seguir? É tudo que você tem nessa terra, teu filho. Só te falta uma coisa. E não é que Abraão entregou. E não é que Abraão teve coragem de fazer isso, gente. Por que está na Bíblia isso? Por quê? Porque Deus está ensinando eu e você hoje. Se nós não nos aprendermos a nos desprender de nós mesmos, nós não veremos a Deus. Não veremos a Deus. Oxalá tenhamos o purgatório, mas o céu ainda não está garantido para a gente. Claro, o purgatório já diz, a palavra diz que já é uma garantia do céu, mas pode ser que a gente fique muito tempo no purgatório, né? Não, Senhor, eu quero aprender a entregar o meu tudo para Ti. Eu aceito, Senhor, aquela saudade de uma pessoa que foi embora e aquilo me arrebentou por dentro, e até hoje eu nunca mais fui o mesmo. Pois é, só te falta isso para você entregar para mim agora. Eu quero curar você disso. Eu preciso que você confie em mim, que você aceite tudo o que te acontece. Eclesiástico capítulo 2 e 3. Quando você entrar pelo caminho de batizado de Deus, como católico cristão, prepara-te para os sofrimentos e para se despir totalmente de você. Aceite tudo que te acontecer. Veja, só te falta uma coisa: você ainda não aceitou a perda daquele acontecimento, o ir embora daquela pessoa, ou desse amor, ou dessa derrota que você teve. Pronto. O templo do Espírito Santo é quando eu tenho um esvaziamento, e isso é através de uma vida orante. Eu preciso ter tempo para me entregar em oração para Deus. Caso contrário, o batismo onde o Espírito Santo está em mim, ele não se manifestará nunca. Então eu estou sendo templo de mim mesmo, e eu ainda vivo com ídolos dentro de mim. Esse templo não foi para trazer ídolo, só tem um Deus, Espírito Santo. Só tem um Deus. Vamos repetir juntos, diante do altar do Senhor. Só existe um Deus, o Espírito Santo, na minha vida. Não eu, não do meu jeito, não como eu quero, não aos meus projetos. Não posso, não quero negociar com Deus, porque Ele sabe tudo. Por que de tudo? E para que de tudo? Deus sabe tudo. E Ele vai silenciar. Por que que um dia Ele levou um filho teu quando ele ainda era novo? Ele não vai te responder. Por quê? Porque Ele está treinando você. Aceita. Saia do teu trono, e eu te farei viver a vida eterna comigo. Eu te farei santo. Eu te chamei para ser santo. Volta para o seu primeiro amor. Vocês estão entendendo, meus irmãos, aqui? Qual é o desenho da verdadeira religião que o Senhor nos chama? Não é a minha felicidade, é a felicidade em Cristo que é a verdade. Essa é a felicidade verdadeira. E aí eu tenho que despir, preciso aprender a despir do meu jeito, todos os dias. Não é fácil, dói. Eu falo aqui, dói, mas dói demais. Eu como pregador, como o mensageiro de Jesus, como Deus, Ele me deixa muitas vezes em circunstâncias doloridas demais, convivendo com pessoas que eu tenho dificuldade de aceitar. Pois não é que Ele põe essas pessoas bem na minha vida? Por quê? Porque Ele não fala nada, porque Ele já falou tudo. Deu para entender? Por que Ele não fala? Porque Ele já falou tudo. Eu estou fazendo você ser
templo do Espírito Santo. Só quem aprende a ser templo no Espírito Santo, tudo suporta, tudo aceita, aprende a viver o amor verdadeiro do que é o amor de Deus. Não o amor do nosso jeito. O nosso amor é a mesma coisa. Aquilo que Jesus falou: se vós pensais que eu vim trazer a paz no meio de vós, substitui: se vós pensais que eu vim trazer o amor que você espera, estás enganado. Eu não vim trazer esse amor. Eu vim trazer a espada, que é a palavra que corta, que quebra, e o fogo, que é o Espírito Santo. É isso que eu vim trazer no meio de vós. Por isso que nós não somos daqui. Nós não somos daqui por causa disso. Jesus veio nos salvar. Salvar do quê? Eu de mim mesmo. Vamos repetir juntos? Jesus veio salvar eu de mim mesmo. Me ensinar a sair do meu trono, porque só existe um Deus. Já entendeu tudo, mesmo que você não falou, você já entendeu tudo. Irmãos, é uma luta diária, por isso que a gente precisa rezar. Mas quem é que vai me dar forças para aguentar cada baque, cada quebra? O que é quebra? Não foi do meu jeito, foi antes, foi de uma outra maneira. Eu pedi, às vezes deu certo, eu pedi e veio o milagre, daquele jeito. Eu pedi e teve um livramento na vida de um filho, de uma cirurgia. Mas vai ter dia que você vai pedir e não vai ter livramento. E aí? Olha o Senhor para você, ó. Confia. Por isso que Nossa Senhora disse assim, Dona Ditinha, a senhora que é uma das mulheres mais vividas aqui nessa igreja, hein? Coisa linda, junto com a Dona Inês. Tem uma história linda aqui nessa igreja, né? Jesus vai dizer, Maria falou assim, olha que Nossa Senhora falou, quando faltou alegria. Quando falta alegria na vida de todos nós que somos batizados, que cremos em Cristo, olha o que Maria fala: fazei tudo o que Ele vos disser. E como é que Deus fala? Deus fala no silêncio. Fazei tudo o que Ele vos disser. E muitas vezes como é que Deus fala? Silenciando na sua vida. Amém, mãe? Não vou atrás da resposta, eu vou esperar no meu Senhor. Está doendo. Está doendo muito. Eu choro todos os dias, mas hoje eu choro consolado pelo Espírito Santo. Olha a diferença. Fazei tudo o que Ele vos disser. Então muitas vezes o Senhor vai falar assim: eu quero, venha. E vai ter dia que o Senhor não vai falar nada. Ele falou. Por quê? Nós nunca vamos entender a linguagem do Espírito Santo. Ele fala o tempo todo. Como é que é mesmo o refrão do salmo de hoje? O refrão, presta atenção sobre a homilia que o padre está fazendo. Shema. O salmo, o refrão do salmo. Desculpa. Ré maior, Si menor, Sidney Magal. Eu sei falar as notas, eu falo do meu jeito. Tá vendo? Não pode ser do meu jeito. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. A homilia de hoje, vai. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Deus falou no dia que levou embora alguém. Ele falou. É como eu sempre falei: o dia que Deus está mais perto da gente é no dia que nós estamos mais sofridos. Ele prometeu: estarei convosco todos os dias, até tudo ser consumado. Só que do meu jeito eu falo: Deus errou. Deus esqueceu de mim, Padre. Ô Padre, Deus esqueceu de mim, Padre. Eu estou sofrendo tanto, Padre. É uma coisa atrás da outra, Padre. E era a coisa que eu mais precisava. E Deus não vai falar nada para você.
Eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Paulo disse: a graça de Deus. O que é a graça de Deus, irmãos? O que é a graça de Deus? Hã? O que é a graça de Deus? O que é a graça de Deus? É o Espírito dele. Paulo escreveu para mim e para você: a graça do Senhor vem todos os dias na sua vida. Só que ele faz uma observação: não deixe passar a graça mais um dia na tua vida. Não deixa não. Por que ele está falando isso? Porque a gente dá prioridade para os meus sonhos, o meu tempo, do meu jeito. Eu me gasto naquilo que me dá prazer. Nem tudo que lhe dá prazer leva para o céu. O pecado dá prazer. E leva para onde? Jesus já ensinou. Ai, mas eu preciso sentir prazer. Sim, mas só existe um prazer verdadeiro, que é leite puro. Como diz São Pedro na sua segunda carta, que a palavra de Deus, que veio pelos apóstolos, aí ó, apóstolos, Pedro ensinando a gente, ou seja, que veio pela tradição, os bispos trouxeram. Quem são eles? São aqueles que trouxeram o leite verdadeiro, puro, puro, puro. Ah, mas eu fui numa outra igreja, com todo respeito a outra igreja, outra doutrina, mas eu senti um prazer tão gostoso, não é? Tão gostoso, mas eu acabei de falar. A gente vive sempre atrás de um prazer, mas só existe um prazer verdadeiro. E sem medo de errar, respeitando todos os meus irmãos amados de outra denominação religiosa, só existe uma religião verdadeira. É a religião de Jesus Cristo, católica, apostólica, romana, que veio pela tradição dos apóstolos. Não existe outra. Não existe outra. E se você fala que tem outra, é porque não foi fiel a esta. Esta foi a de Cristo. Esta foi a de Cristo. É essa que eu sigo. Então, irmãos, para terminar, como diz aquela canção, você lembra aquela canção? Denis, aquela canção, eu gosto muito dela, ela é antiga, da época da Dona Titinha que está aqui. Aquela: a decisão é sua, a decisão é sua. São muitos os convidados. Mas e aí? Quase ninguém. Tem jogo hoje, né? Tem jogo hoje. Quem joga hoje? Quase ninguém. Lembra dessa canção? Eu estou procurando a nota, mas vamos à capela, vamos à capela. Você lembra como é que canta, dona Ditinha? A senhora que foi uma grande cantora. Bolero a senhora canta só? Meu Deus. Você gosta de rock and roll? Gosta de rock and roll? Só dançava rock and roll de vez em quando? Com seu esposo? Só dançava com ele? Rock and roll. Bobagem. Lembra essa música aí? Tá no Google, pega no Google lá. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Aí parece que o trigo cresceu. Eu não estou conseguindo pegar a nota aqui, mas vai à capela, vamos à capela. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo, que fica dentro da gente, né? Querendo te enganar, a decisão é sua. A decisão é sua. São muitos os convidados. São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se é quase, é porque ainda tem gente que tem tempo.
Graças a Deus, né? Tem gente que vai falar, eu ponho o meu tempo no meu Senhor. Está aí, irmãos e irmãs. Enxuguemos as nossas lágrimas. Ouçamos o que a Virgem Mãe falou. Fazei tudo o que Ele vos disser. Mas às vezes Ele fala sem falar nada. Você entendeu bem? Deus fala muitas vezes sem falar nada. Mas Ele está falando. E quem reza sabe, Deus está mexendo comigo. Deus continua mexendo comigo. Amém? Vamos terminar cantando. Eu gosto muito daquela música, o povo também gosta. Denise, vou dar uma colher de chá para você, hein? Porque eu gosto muito de você e da tua esposa. É seu sogro, é? É seu sogro? É meu novo amigo. Ah, é? Ah, seu novo amigo. Então é meu amigo também. Se é amigo dele, é meu amigo também. A música Yeshua, te chamam de Deus e de Senhor. Olha aqui, eu termino falando disso só. Quem canta essa música, entendendo a palavra do Senhor, entende o significado dela. Porque qualquer um vai falar, te chama, oh Deus, oh meu Deus. Mas um dia isso muda. Você fica tão íntimo com Deus, e Ele quer isso, Ele quer intimidade com Ele. Olha como é que você vai chamar Ele daqui a pouquinho, ó. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador. Olha aí, ó. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Vai lá. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Quem Ele é? Yeshua, Yeshua. Olha só. Tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Olha a cabeça lá, para o povo cantar junto, vai lá. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador. E você? E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Vem, Espírito Santo, vem. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador. E você? E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Olha que coisa linda, hein? Olha o nome dele. Yeshua, Yeshua, tu és lindo, Senhor. Só quem tem a Ti sabe me expressar. O nosso Deus consola. Ele tira e sopra o Espírito Santo na gente. Tão lindo, lindo, vai lá. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. O nome dele, Jesus. olha que coisa linda o nosso povo católico, ó. Jesus. Lindo, lindo, vai. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória. Sempre, na alegria, na tristeza. Jesus. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Vamos pedir para Ele nos levar para o trono dele. Me leva, Senhor, me leva. Vai lá. Me leva pra sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva pra sala do trono, mostra, Senhor. quero ver tua face. Me leva, Oh, Espírito Santo, vem, Senhor. mostra Tua grandeza. quero Para terminar, vai lá. Lindo. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória,
Passa na nossa vida, Senhor. Passa no meio dessas famílias, Senhor. Da nossa cidade de São Paulo, do nosso país, Brasil. Nessa preparação às eleições. Jesus, lindo, vai. Lindo. Passeia, Senhor, visita agora os doentes, os enfermos, hospitalizados, aqueles que estão se recuperando, vai. A sala do trono, mostra, Senhor, mostra, derrama, Senhor, derrama a tua vontade neste lugar. Leva, Senhor, vem Espírito Santo. Ó Maria, minha mãe, interceda por nós, pela minha casa, pela família confiada. Me leva, Senhor. Visitai, Senhor. Visitai os meus filhos, eles são teus. Visita o meu organismo físico, Jesus. Sim, Senhor, celebra a tua vontade, hoje, sempre, na minha vida. Dai-me, Senhor, o conforto. Dai-me, Senhor, o teu Espírito Santo. Lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. O nome dele? Jesus. Te chamam de Deus e de Senhor. Te chamam de Rei, de Salvador. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Pode ser mais bonito ainda, vai lá. Te chamam de Deus e de Senhor. Te chamam de Rei e Salvador. e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Jesus, fica comigo, Jesus. Tem piedade de todos nós, Senhor. Nós não sabemos o que pedimos, nós não sabemos o que falamos. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Podemos assentar, irmãos.